Juízes capítulo 7, diz o seguinte: Jerubbaal, isto é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele, se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arode. O acampamento dos medianitas ficavam no vale, no lado norte, perto do monte Moré. O Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais, e é por isso não posso deixar que você derrote os medianitas. Se eu deixasse, você poderia pensar que venceram sem minha ajuda. Anuncia ao povo o seguinte: que quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou a 22 mil homens, e 22 mil homens voltaram, mas 10 mil ficaram. E o Senhor Deus disse a Gideão: ainda é gente demais, leve todos até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se eu disser que outro não deve ir, ele não irá. Todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntarão água nas mãos, e lamberão. Todos os homens se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com certeza estes 300 homens que lamberam as águas, eu libertarei você e lhe darei a vitória sobre os medianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Amém? Louvado seja Deus. É inusitado. A gente para pensar. Amém, gente? Você pode olhar para cá? É interessante, né? Que tudo na vida tem uma seleção. Tudo na vida tem uma seleção. Seja ela profissional, seja ela conjugal, seja ela acadêmica, seja ela qual for. Tudo há uma preparação. A pessoa vai fazer um concurso para entrar numa vaga no estado, ela participa de uma seleção. A pessoa vai para uma entrevista de emprego, ela faz a entrevista, mas ela também está participando de uma seleção para adquirir aquela vaga. Tudo há uma seleção. Tudo há uma seleção. Tudo na vida. O jovem, ele vai procurar uma esposa, então ele começa a olhar e começa a fazer a seleção de qual mulher é ideal para ele. Às vezes ele olha para uma, olha os comportamentos, aí começa a fazer a seleção. A mesma coisa a jovem. Em tudo na vida há uma seleção. Você vai comprar uma roupa, você faz a seleção. Você pega uma, pega outra, pega uma, pega outra, até você decidir qual você vai escolher. Qual você vai escolher. Gideão, para quem não sabe, Gideão foi um homem que Deus chamou para libertar o povo, porque Israel tinha pecado contra Deus e Deus deixou o povo na mão dos medianitas e dos amalequitas. A Bíblia diz que todas as vezes que o povo de Israel plantava, os medianitas e os amalequitas vinham e tomavam tudo, levavam tudo. E a Bíblia diz que Israel empobreceu com a presença dos medianitas. Então os israelitas fizeram cavernas, foram para os montes, moraram na caverna com medo dos medianitas e dos amalequitas. Certo dia, Gideão, ele sai e diz assim: olha, eu vou malhar o trigo no lagar. E Gideão vai para o lagar malhar o trigo. Então quando Gideão está malhando o trigo, o anjo aparece para Gideão e chama ele de homem valoroso. Deus é contigo. Então Gideão diz: olha, se Deus é comigo, de que é feito todos os contos que eu ouvi falar. Tudo que eu ouvi falar, que o Senhor tirou o povo do Egito, que o Senhor fez o povo entrar na terra prometida, que o Senhor atravessou o mar vermelho. Então o anjo vai lá e convence a Gideão. Então Gideão corre, pega uma oferta, oferece, o anjo pega a oferta e sobe.
Quando Gideão está lá, o próprio Deus aparece para Gideão e diz novamente para Gideão: olha, eu escolhi você para livrar Israel. 2 juízes Deus levantou nessa época. Um deles foi Gideão e o outro Sansão, no tempo dos juízes. O primeiro juiz de Israel foi Otoniel, depois de Josué. Mas depois que Otoniel morreu, o povo se perdeu novamente. Então Deus chama Gideão para libertar o povo, ou seja, um juiz como Gideão para libertar o povo. Mas ele era o menor da casa dele e ele disse: Senhor, como posso eu libertar esse povo se eu sou o menor da minha casa e a minha tribo também é uma das menores? Mas Deus fala: olha, eu sou contigo, eu irei contigo, eu te ajudarei. Então Gideão, ele vai lá e convoca o povo. Ele convoca o povo. Tá aí, tem a parte da oferta, do boi, do derrubar o altar, mas a gente não vai resumir nisso. Então ele pega aí, convoca o povo, e 32 mil homens aparecem para se pôr à disposição para a batalha. Deus olha para Gideão e para aquele povo e diz: ó, Gideão, tem gente demais aí. Eu não posso deixar você ir com 32 mil homens para a batalha, porque você vai dizer que você ganhou a batalha sozinho, sem minha ajuda. Então faz o seguinte: fala com o povo que os medrosos podem voltar. Então Gideão vai lá e fala. 22 mil homens foram para casa quando viram que eles estavam dispensados se eles estivessem com medo. Então 22 mil homens vão embora, ficam 10 mil homens, só restaram 10. Deus olha para Gideão mais uma vez e diz assim: olha, tem gente demais ainda tem gente demais, tem gente aí demais. Ó, leva esse povo para as águas, leva lá, vou testar esse povo. Os que pegarem a água com a mão e lamberem como cachorros, esses aí eu vou separar. Mas os que beberem a água lá de qualquer jeito, se ajoelharem para beber água, esses aí podem voltar para casa. Então Gideão assim o fez, e 9.700 homens voltaram para casa, porque fizeram de maneira desordenada, não vigiaram. Ficou 300 pessoas. E foi com esse exército que Gideão preparou, e Deus fez com que Gideão libertasse o povo. Mas nós temos que entender algo nessa história muito interessante. Muito interessante. Foram 32 mil homens chamados, ou seja, uma multidão de pessoas. Uma multidão de pessoas foram convocadas a se alistarem para a batalha. Foram chamadas por quem? Por Deus ou por Gideão? Foram chamadas por Gideão. Gideão chamou 32 mil homens, ou seja, uma multidão de pessoas. Mas nem todas as pessoas foram escolhidas, selecionadas, passaram na seleção. Porque alguém fazia aquela seleção e não era Gideão. Quem estava fazendo aquela seleção era o Senhor. Deus estava fazendo a seleção, e Deus conhece cada pessoa no seu íntimo. Deus conhecia a fé, a coragem de cada soldado de cada pessoa que se compareceu para aquela batalha. Deus conhecia cada um. Então Deus olhou e viu. Primeiro Deus olhou para Gideão e viu: não vai dar certo, porque tem muita gente. Você vai dizer que foi você que ganhou a batalha. Então eu quero provar que sou Deus, não é assim não. Vai, manda esse povo voltar aí. Manda os medrosos voltar. Agora imagine 32 mil pessoas, e quando diz assim: olha, os medrosos que estão com medo podem ir para casa. Os que não têm fé, melhor dizendo, porque o medo é proveniente de quê? De incredulidade. Porque quando a gente confia, quando a gente tem certeza, nós não temos medo. Quando a pessoa diz: eu estou com medo, é porque ela não acredita que pode fazer ou que ela pode vencer. Então ela tem medo, ela se acha incapaz. Então 22 mil pessoas se acharam incapazes de enfrentar uma batalha e voltaram para casa, porque queriam o conforto da sua casa, das suas mulheres, dos seus filhos, e a caverna para eles era melhor. Se esconder, fugir do inimigo era melhor. Se submeter a plantar, e os medianitas e os amalequitas colherem no lugar dele. Imagine, você planta, você chega lá, planta, e outras pessoas vão lá e colhem. Você trabalha, dá duro, você rala, e no dia de você colher, você não consegue colher. Porque outro vem, bota você para correr e toma o que é seu.
era a vida do povo de Israel. E eles estavam vivendo isso, estavam vendo isso acontecer, vendo. E Israel empobreceu, lá no capítulo 6, está dizendo, no começo do capítulo 6, que Israel empobreceu com a presença dos medianitas e dos amalequitas. Israel empobreceu. Por quê? Plantava e não colhia, perdia sempre, tudo que fazia era em vão. E Deus chama, Deus faz uma seleção. Deus queria provar que Ele estava presente, que era tempo de libertar e salvar o povo. Mas para isso, Ele queria as pessoas merecedoras de fazer parte desse exército. Pessoas que Ele pudesse escolher a dedo. E foi assim que Ele fez essa seleção. Foi assim que Ele fez essa seleção. Olha, quando Deus leva o povo às águas, eu lembro logo de uma coisa. Eu lembro que toda pessoa, quando é chamada, o primeiro passo dela é ir às águas. E depois das águas do batismo, vem a tentação, vem a prova. Jesus foi assim, foi batizado, depois provado. Foi logo imediatamente provado. Quando ele parou para ir às águas, ele foi provado. Jesus, graças a Deus, venceu a prova. Foi selecionado por Deus. Deus disse assim: lá, Gideão, eu vou escolher a pessoa. E foi assim que Deus fez. Mas em Mateus 22:14, Jesus diz assim: olha, pois muitos são chamados e poucos escolhidos. Jesus diz assim: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. São as pessoas que foram chamadas. Uma multidão, Deus sempre chama uma multidão. Mas Ele que escolhe, e o que Ele escolhe são bem poucos. Porque poucos estão dispostos a fazer o que Deus manda. Poucos estão dispostos a fazer da maneira de Deus. Poucos estão dispostos a fazer da maneira correta. Jesus, quando disse isso, ele estava se referindo às pessoas que Ele tinha chamado, que tinha sido evangelizado, que tinha sido pregado o evangelho para elas. Mas uma multidão seguia. É como hoje. Hoje é comum, se a gente for perguntar, a multidão que se chama evangélico, a multidão que se chama gospel, a multidão que você pergunta na rua assim: você é evangélico? Sou evangélico. É uma multidão que foi chamada. Porque nós pregamos, pastores, como Gideão. Nós, que Deus chamou, escolheu para selecionar o povo, para convocar o povo, nós pregamos a mensagem. Gideão anunciou e uma multidão de 32 mil veio. Nós anunciamos e uma multidão comparece à igreja. Uma multidão, 20 aqui, 30 ali, 40 aqui, mas todos dizem o quê? Eu sou cristão, eu sou seguidor de Cristo, eu estou aqui me habilitando para ir para o céu, para vencer, para ser liberto, para libertar o povo. Eu estou aqui. Uma multidão diz assim: olha, eu sou evangélico, está ali. E Deus olha e diz para a gente: olha, tem gente demais. Deus tem falado para a gente: tem gente demais. Tem gente demais, Cristiano. Tem gente demais, pastor Cosme. Tem gente demais, pastor Sandro. Tem gente demais, pastor Manuel. Tem muita gente aí demais, tá? Tem muita gente. Todo mundo diz: olha, Senhor, Senhor. Todo mundo diz: eu sou cristão. Pode perguntar, você chega numa loja, estou na fila do banco mesmo. Quando alguém chega a me ver: ô pastor, aí o pessoal olha: é o seu pastor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Aparece um bocado de Pai do Senhor. Todo mundo é cristão. Mas quantos vão ser selecionados? Quantos vão ficar? Primeira coisa, se Jesus chegar hoje e disser assim: olha, vocês os medrosos podem voltar. Vocês não vão estar na frente da batalha. Vocês não vão estar preparados agora. Vocês não vão estar aptos. Os medrosos que têm medo de enfrentar, carregar a cruz, o fardo do evangelho, pode voltar. Foi assim com o jovem rico. Foi assim com o jovem rico. Vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Ele saiu triste da presença de Jesus. Porque ele não teve coragem de abdicar. Ele teve medo de perder a sua riqueza.
teve medo de perder a sua casa, teve medo de perder a sua família, teve medo de perder os seus bens. E ele fez assim, olha, não dá para mim não, saiu triste. Fez igual aquela multidão. Voltou triste para casa. Voltou triste. Aí Pedro pergunta assim, Senhor, oxe, nós deixamos tudo e te seguimos, o que é que nós vamos ganhar? Aí Jesus diz, olha, quando o Filho do Homem se assentar no trono da glória, ou seja, quando eu for coroado, vós 12 assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, pai, mãe, terras, por amor do meu nome, herdará 100 vezes mais e ainda ganhará a vida eterna. Ou seja, tem que deixar alguma coisa para trás. Tem que abandonar o medo. Tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Esses medrosos aqui, eles não criam, eles não acreditavam, eles não confiavam. Por isso voltaram os 22. E teve outra levada. Qual foi a outra levada? Os 10.000 que ficaram. 10.000 que ficaram. E Deus separou 9.700 e mandou de volta. Por quê? Porque eles não vigiaram. Beberam a água de qualquer jeito. Não foram vigilantes. Você imagina, a gente está no campo de batalha e o cara vai beber água e baixa a cabeça para beber, se ajoelha. O cara vigilante no campo de batalha faz o quê? Pega a água e com o olho ligado. São pessoas vigilantes, atentas, tem perfil de soldado. Perfil de soldado. Pessoas atentas. E hoje no mundo que mais tem é incrédulos, que são os medrosos, e pessoas que não vigiam. Pessoas que não vigiam. Pessoas que estão assim despreocupadas, não estão nem aí, estão num campo de batalha espiritual, estão vivendo numa batalha espiritual, foram convocados para uma batalha espiritual, mas estão vivendo assim, olha, distraídos, estão assim, estão vivendo assim, os sinais aparecendo, estamos lá brigando, o diabo furioso, lá destruindo vidas, matando pessoas, destruindo pessoas, e as pessoas estão bem assim, eu estou aqui no exército de Deus, eu estou aqui, os outros medrosos voltaram, eu estou aqui, beleza, vou ser escolhido. E está tranquilo. Aí as pessoas estão lá, não oram, não buscam, não lê Bíblia, não vem à igreja, não se preocupam em se preparar para agradar a Deus, para fazer parte da seleção de Deus. Não estão preocupados. É como uma pessoa que ela quer fazer uma prova e ela não estuda, ela não se prepara, ela não está nem aí. Ela está displicente, ela está lá distraída. Então Deus mandou voltar esses 9.700 distraídos. E só ficaram as pessoas que não eram medrosas, ou seja, acreditavam no projeto de Gideão, e as pessoas que estavam atentas em tudo. Atentas em tudo. Só vai entrar no céu os que têm fé e os que vigiam. Jesus disse, orai e vigiai. Quem ora tem o quê? Fé. Porque para a gente crer que Deus está ouvindo, tem que ter fé. Quem dobra o joelho para dizer, Senhor, eu estou aqui, me ajuda, vem cá, eu preciso ser salvo, é porque ela acredita que Deus está do lado dela ouvindo. Ela é de fé, ela crê. E quem também quer ser selecionado, vigia, fica ligado, não se distrai com as coisas do mundo. As pessoas estão se distraindo todos os dias, deixando o tempo passar, se distrai. Eu falei o mês todo sobre influências. Olha, cuidado, fica ligado. Passa o tempo falando das coisas de Deus, se ligando em Deus, ligado nos sinais, as coisas estão acontecendo e nós não podemos baixar para beber água desse jeito. Temos que beber água assim, ligados, olhando em nossa volta, porque o inimigo está ao nosso redor, rugindo como um leão, tentando nos tragar. Pedro diz isso, para a gente descansar debaixo da poderosa mão do Senhor. Ou seja, ficar ligados. Jesus disse, orai e vigiai. Jesus estava no Getsêmani e Jesus pediu para os discípulos vigiar enquanto ele orava. Os discípulos ficaram fazendo o quê? Dormindo. Tudo dormindo. Jesus fala, vocês não conseguem vigiar nem um pouco. A gente tem que começar a orar e vigiar para ser selecionados. Porque muitos são chamados e poucos vão ser os escolhidos. Jesus disse isso. Abra aí, Mateus. Eu falei aqui, mas eu queria ler com você. Mateus 22:14.
Mateus 22, 14. A seleção, a multidão, todo mundo se intitula soldado. Todo mundo hoje é gospel. Todo mundo agora é gospel. Todo mundo agora é evangélico. Mas Jesus vai mandar um bocado para casa. Vai mandar um bocado para casa. Eu vou ler o 13. Então o rei disse aos empregados: amarre os pés e as mãos deste homem, e joguem fora na escuridão. E ali vai chorar e ranger os dentes de desespero. Olha o que diz no 13. De o quê? Desespero. Isso aí é as pessoas que não vão entrar. São as pessoas que não estão vigiando e não estão orando. Pois Jesus disse assim, Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos são o quê? Os escolhidos. Gideão convidou quantos homens? 32 mil. Só 300 foram selecionados. Menos de 1% dos 32 mil foram selecionados. Menos de 1%, porque 1% de 32 mil é 320, né? Menos de 1% foram selecionados. Está pensando que essa multidão que está na igreja vai ser salvo? Está pensando que a multidão que confessa Jesus com a boca, que vem para a igreja, bota a Bíblia debaixo do braço, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou. O povo de Israel também no deserto cantou assim, caminhando eu vou. Não entraram na terra não, um bocado ficaram morrendo no deserto. 40 anos rodando lá, morreram um bocado. Só entraram os que nasceram livres, porque a cabeça dele era de livres. Tem um bocado de gente, você chega na rua, todo mundo hoje é gospel. A cantora fulana de tal, lá, não vou imitar não que fica ridículo, mas a cantora descendo até o chão, rebolando, eu sou evangélica. Todo mundo agora cantou, agora que não tem sucesso lá no mundão, inventa agora que agora você é evangélico e vou cantar para crente. E ela disse que é crente. Tá todo mundo assim, desse mesmo jeito, tá todo mundo. A pessoa passa o tempo todo assistindo porcaria, o tempo todo vivendo lá distraído, o tempo todo não pega numa Bíblia, não fala de Jesus para ninguém e diz assim: olha, eu sou da seleção de Deus, eu vou subir, eu vou entrar, eu vou conseguir libertar, eu vou conseguir vencer, chegar até o fim. Vai nada. Tem um negócio que falava assim, né? Vai Brasil, vai não, não vai não. Na Copa do Mundo foi assim. Vai crente. Aí Deus vai dizer assim, não vai não. Ele não vai não. Sabe por quê? Por causa disso. Jesus disse, muitos vão dizer assim, olha, Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu curei enfermo, no teu nome eu fui para a igreja, no teu nome eu cantei louvor, no teu nome eu preguei a palavra, no teu nome, Senhor, eu fiz caridade, eu dei comida aos pobres, eu fiz assim, assado. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, ou seja, a maldade, que fazem obras más. Os fariseus estavam lá, diante do Jordão, inventaram de se batizar, para poder fazer a cerimônia, para poder se mostrar santos, para poder não contrariar, para ver se conseguia enganar o povo. João diz assim, cambada de víboras. Não chamando vocês de víbora não, eu estou pregando. Falando para as pessoas que estão distraídas. Isso aí é para quem está assistindo, é para o mundo, é para todo mundo, é para mim. Eu também me incluo nisso, viu? Procure fazer obras. João diz, cambada de víbora, procure fazer obras que justificam o arrependimento de vocês. Procura fazer, porque a árvore boa se conhece pelos frutos, pelas suas obras. É ela quem diz que nós somos selecionados, escolhidos ou não. É ela quem diz quem somos diante de Deus. Nós temos que fazer Deus se agradar de cada um de nós. Temos que fazer Deus olhar para a gente e dizer assim, ó, eu me agrado dessa pessoa, ela está apta, separa ela aí, pastor. Como fez com Gideão, separa os que fizerem assim. Gideão não sabia nem o que Deus estava fazendo. Não sabia nem qual é o propósito de Deus. Gideão fez a seleção. E Deus foi quem escolheu. Porque o pastor chama, mas é Deus que escolhe. O pastor chama, mas é Deus
quem escolhe. Eu chamo, eu evangelizo, você vem, você está aqui, você ouve a palavra, mas é Deus que sonda o teu coração, é Deus que olha para dentro de você, é Deus que vê a sinceridade, é Deus que vê a sua fé, é Deus que vê a sua santidade, e Deus que lhe separa. E Deus que lhe separa. Deus quem faz a separação. Malaquias diz assim, olha, outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o perverso, ou seja, a quem é fiel, a quem é reto, a quem é vivo e certo, a quem está orando e vigiando. Outra vez vereis. Deus todo dia, Deus só escolhe as pessoas que Ele se apraz, que Ele olha e se agrada. Jesus tinha uma multidão seguindo Ele. Um dia Jesus faz um discurso, porque o povo estava com a multidão só querendo o pão, porque viu Jesus multiplicar pão e curar pessoas. Aí está todo mundo atrás do pão, da multiplicação do pão, comer de graça, viver bem. Sabe o que significa a multidão querendo pão? É as pessoas querendo só bênção. Vou para a igreja para Jesus curar meu marido, para Jesus trazer meu filho, para Jesus fazer isso, para Jesus me dar um emprego bom, para eu conseguir uma casa boa, para eu conseguir uma vida boa. Eu vou para a igreja para isso. O objetivo de igreja não é isso, não. Igreja é preparação para o céu. Aí a multidão que seguia Jesus queria o milagre de Jesus, queria as bênçãos de Jesus. Aí Jesus se chateou e começou a dizer para eles, olha, o pão que eu estou dando a vocês não é o pão não, esse pão de trigo não. Porque esse pão Moisés deu ao pai de vocês no deserto e eles morreram. Eu sou o pão da vida, Jesus está dizendo. Eu sou o pão da vida. E aquele que não come, olha, da minha carne e não toma do meu sangue, esse aí não tem vida em si próprio, ou seja, está longe de mim. Está longe de mim. Aí disseram, duro esse discurso, Senhor. Quem poderá ouvir? Vão dizer, pastor, é duro esse discurso do Senhor hoje. Quem vai poder ouvir? Sabe quem vai poder ouvir? Quem é discípulo. Porque os discípulos falaram para Jesus. Jesus olhou e gritou, e vocês também não vão embora não? Chateado não? Vão fazer igual aos outros? Não estão querendo só bênção não? Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem a palavra da salvação. Se só o Senhor, Pai, tem. Só o Senhor pode nos levar até o céu. Só o Senhor pode nos selecionar. Só o Senhor pode nos aprovar. Se só o Senhor, porque Jesus disse que ninguém chega ao Pai, senão por Ele. Ou seja, se não for por Jesus, ninguém vai. Nós só evangelizamos vocês. Nós só ensinamos vocês. Nós só levamos vocês até as águas, como Gideão levou. Gideão levou aquele povo até as águas. Eu, pastor Cristiano, levo você até as águas. Eu batizo você, como João batizou, como os discípulos de Jesus batizaram. Nós anunciamos a você o evangelho, mas é Deus quem seleciona você. É Deus quem faz a seleção. É o Pai quem faz. E os discípulos disseram, só o Senhor tem a palavra da salvação. E os discípulos não abandonaram Jesus. Quem é discípulo não abandona Jesus. Não volta para casa como um medroso. Quem é discípulo vigia. Quem é discípulo permanece do lado do mestre. Quem é discípulo está lá, selecionado por Deus, porque o coração dele é totalmente entregue, sem reservas. Quem é discípulo não olha e diz assim, mas eu porque, não. Eis-me aqui, Senhor, à tua disposição para te servir. Eis-me aqui para te servir onde quer que o Senhor coloque. Seja onde for, na cadeira, dando folheto, fazendo a obra no altar, cantando no louvor. Eis-me aqui para te servir. E se as coisas apertarem, eis aqui, Senhor, estou do teu lado. Se não tiver mais o pão, eu estou contente com o pão que é o Senhor, com teu corpo, com teu sangue, com tua carne, porque só o Senhor tem a palavra para me selecionar. Só o Senhor tem a palavra para me levar para o céu. Só o Senhor. Gideão levou o povo até as águas. O que eu posso fazer com você é levar você até as águas. Daí para frente, é Deus quem vai selecionar você. Você não depende de mim, pastor Cristiano. É com você e Deus. Agora você tem que olhar para não ser medroso, ter medo de passar pelas provações. Não pode ser medroso, porque os medrosos voltaram para casa. E sabe quem é o medroso? É aquele que quando as coisas apertam, ele com a multidão vai embora. Quando perde o emprego, quando o casamento começa a dar errado, quando
A família começa a ter problema. Quando vem a falta de saúde, Deus não está funcionando mais, eu vou me embora. Eu vou abandonar. Eu vou para minha casa, que lá é melhor. Eu vou orar dentro de casa agora. Tem um bocadinho com esse discurso. Eu oro em casa. Está lindo para mim. Nesse tempo de pandemia, está todo mundo dizendo, já estou orando em casa, não vou mais na igreja não. Tem um bocado de gente fazendo isso. Os medrosos ficaram em casa. Voltaram. 22 mil, a maioria. Depois veio os que tinham coragem, mas não vigiava. Tem muitos que ainda aqui persiste, insiste, está ali no lado, mas não vigia. Vive pecando, vive tropeçando, vive errando. Mente, rouba, engana, trai, xinga palavrão o dia inteiro. A palavra na boca só é torpe. Olha para as pessoas com maus olhos e o evangelho está na frente dela e ela não consegue ver. Os soldados estavam onde? Diante do rio. Diante do rio. Mas os que estavam morrendo de sede, agoniados, não pensaram em matar a sede. Só quiseram matar a sede, não vigiaram. Não pensaram, olha, vai vir um inimigo aí e pode me pegar aqui. Porque os medianitas, a Bíblia diz que eles acamparam próximo do acampamento dos medianitas. Os soldados estavam ali preocupados porque estavam todo mundo aonde? Na caverna, escondido. Só saía para poder procurar o que comer e voltava e se escondia. Com medo dos medianitas, dos amalequitas. Com medo, principalmente dos medianitas, porque eles que estavam ali presentes naquele lugar. E o cara que estava ligado, ele estava ali, ó, atento. O diabo está aí, ó, o tempo todo. E nós temos que estar, ó, tá vendo? Bebendo água aí, ó, ligado. Bebendo água aí, ligado. Todo dia ele vai vir com uma coisa para tirar você da presença. Para fazer você se perder na seleção de Deus. Seja um dos 300. Não seja aqueles 9.700 e nem os 32 mil, os 22 mil. Não seja. Não seja. Não seja. Nós temos que começar a abrir os olhos. Os sinais estão aí. Deus chamou você para uma seleção. Só que muitos são chamados e poucos de nós vamos ser escolhidos. Poucos de nós, inclusive eu, me ponho na posição. Se eu não orar e vigiar, eu vou ficar para trás. Se você não orar e vigiar, você vai ficar. Você vai vir para a igreja, vai adorar, vai chorar, vai falar, Deus, eu estou aqui, vai. Mas Jesus vai dizer, eu não se agradei de você, porque você é incrédulo, ou não vigia, ou não vigia. Efésios 4:11, para a gente terminar. Efésios 4:11, eu gosto que Deus muda. Deus sempre bota uma coisinha aqui. Esse Efésios 4:11, o Espírito Santo me deu agora uma lembrança. Está falando sobre a obra de Deus, mas está falando sobre as pessoas que são selecionadas. Efésios. Isso agora é para os obreiros, para quem faz a obra de Deus. Amém? Acharam? Diz assim: foi Ele quem deu os dons às pessoas. Ele quem escolheu alguns. Quem escolheu? Jesus. Foi Ele quem escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para o quê? Evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o quê? Construir o quê? O corpo de Cristo. Quem escolheu? Deus. Escolheu todos? Escolheu para alguns. Escolheu alguns. E quem dá os dons é Ele. Ou seja, Deus se agradou de alguns e confiou a alguns. O quê? O crescimento do corpo de Cristo. Deus confiou a mim, confiou a vocês, obreiros, o crescimento do corpo de Cristo. Confiou aos pastores do mundo o crescimento do corpo de Cristo, como confiou a Gideão uma tarefa. Como confiou a Gideão uma tarefa de selecionar soldados para a batalha. Selecionar soldados para quê? Para a batalha, para libertar
o povo. A árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada o quê? Fora. Deus só se agrada do que dá fruto. Se não dá fruto, é cortada e lançada aonde? No fogo. Foi como nós lemos em Mateus 22:13. Aquele empregado estava sendo amarrado os pés e jogado no fogo. Por quê? Porque não deu fruto, porque não serviu, não foi selecionado. Todo mundo que não dá fruto vai ser lançado e jogado fora. Aquele que enterra seu talento, até o que tem será tirado. E a gente tem que começar a abrir os olhos. Olha, comece a ocupar sua mente com as coisas de Deus. Comece a dar sua vida para agradar a Deus. Comece a se pôr como uma pessoa escolhida de Deus. Tenha postura de pessoa escolhida de Deus. Tenha postura de 300, daqueles 300 de Gideão e dos 12 de Jesus. Tenha postura de pessoa que Deus vai olhar e dizer: esses aí vão, eu escolhi eles. Tenha postura, porque você é quem se faz escolhido. Você é que se coloca na posição de escolhido, não sendo incrédulo e nem sendo o quê? Olha, displicente, vigiando, orando, buscando, se entregando, vivendo para Deus, por Deus, por Ele e para Ele. Aí a gente vai subir, a gente vai ser escolhido. Ali foi 300, mas tem uma multidão hoje aqui, nesse mundo. E você vai ver, no dia que Jesus voltar, quantos vão subir? Muitos naquele dia vão chorar e ranger os dentes. Vão. Eu estou preocupado com minha vida espiritual. Eu estou preocupado com a igreja. Porque está todo mundo dizendo: eu faço parte desse exército. Mas não vai para a batalha. Não vai. Não vai ser escolhido. Por quê? Nós é que chamamos você. Mas é Deus que escolhe você. Deus é quem escolhe. Quando eu escrevi essa mensagem, sexta-feira, quando eu saí da aula aqui, eu disse para Deus: obrigado, Pai, porque o Senhor falou em meu coração. Meus pastores me chamaram, mas foi o Senhor que me escolheu. Eu fui chamado por alguém. Alguém falou da palavra do Senhor para mim, me anunciou que tinha um propósito, que tinha um objetivo, que tinha um alvo. E eu me habilitei. E graças a Deus, Pai, que na obra de Deus eu consegui chegar a ser selecionado para ser um soldado. Falta agora eu ganhar a batalha. Pelo menos já sou soldado. Eu já estou no exército de Deus. Já faço parte desse exército. Eu preciso agora vencer a batalha. Porque depois Gideão teve que ir para a batalha. E Gideão teve que tocar, pegar o cântaro. E a gente vai ler a história depois. A gente teve que fazer. Só assim Deus livrou o povo de Israel da mão dos amalequitas e dos medianitas. E só assim, orando, vigiando, para ser escolhido de Deus, é que nós vamos ser livres da mão do diabo. Porque no dia que a gente sair dessa terra, a gente vai estar completamente livre da mão do diabo. Porque enquanto estivermos aqui nesse chão, nesse mundo, nós estamos, propícios a ser degolado por ele. Nós podemos tropeçar. Só vai estar consumado no dia que a gente subir. Será que a gente vai subir? Será que nós vamos ser selecionados? Eu só posso levar você até as águas. Depois daí é com você e Deus. Eu só posso levar você até as águas, como Gideão fez. Depois daí é Deus que te escolhe. Deus que te escolhe, amém?